Isso. Vamos dar início à nossa reunião desta noite, agradecendo a Deus a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui hoje reunidos. É um momento fundamental para nosso crescimento, para nossa evolução, porque nós vamos sintonizar conscientemente com Deus, esses guias, protetores, mentores, anjos, arcanjos. Essa falange do Tordelo, essa consciência de Deus, que precisa ser aflorada cada vez mais em nossas vidas. Essa filosofia de vida que visa a concepção de Deus, conhecimento de Deus, a vivência com Deus inteligentemente, como a energia cósmica, como o universo infinito, como a sabedoria, como a onipresença, a onisciência, a onipotência. A nossa vinda à Terra tem por objetivo fundamental aprimorar a nossa espiritualidade, apesar de estarmos num meio muito materializado. Mas é nesses momentos que nós podemos exercer sobrepondo a espiritualidade sobre a matéria. Porque, na verdade, a matéria é apenas uma consequência, uma resultante da espiritualidade. Que tudo é a mesma energia, que é a energia cósmica, que é a energia de Deus. Uma é energia sutil e outra é energia condensada. As nossas vidas têm um plano evolutivo fantástico, perfeito e maravilhoso. Todas as coisas que nós passamos em outras vidas irão se refletir nessa vida. Então, diante de qualquer situação, tenha certeza que ela não vem do nada. Ela vem de uma sucessão de acontecimentos de vidas passadas. Quem é médium evoluído consegue entender isso com uma certa naturalidade, com a concepção plena de que nós estamos resgatando algo de vidas passadas. E o nosso resgate tem que ser desenvolvido no amor, porque esse é o verdadeiro resgate. Só sofrer pelas atitudes de vidas passadas não resgata completamente. Quando você perdoa e ama, você resgata. E por isso nós estamos nessa casa. Quando concebermos que todo esse mecanismo evolutivo está dentro de uma ordem divina, nós vamos ter mais serenidade para entender a situação e poder agir da melhor maneira possível. Quando olhamos a vida apenas pela ótica emocional e nós não raciocinamos inteligentemente através dessa filosofia, nós sofremos. O sofrimento é uma ignorância. É ignorar Deus, é ignorar a vontade de Deus, é ignorar que Deus é o que está no comando, é ignorar que tudo tem uma razão de ser, é ignorar que tudo faz parte da nossa evolução e aprendizado. Quando você entende que tudo que acontece existe, ela tem uma lógica, não é ao acaso, ao esmo, e essa lógica ela vem acrescentar a você, não vem reduzir a você nenhuma das suas capacidades e potencialidades. Às vezes você, para treinar a paciência, o que Deus vai botar para você treinar a paciência? Alguém que vai te perturbar. Você precisa treinar a paciência.
Não tem jeito. Você quer treinar matemática, o teu professor vai te dar um monte de problemas. Porque se você sabe resolver os problemas, você superou as contrariedades, dificuldades que a vida pode lhe impor. Então todas as situações, elas têm um porquê. Elas têm não é só o karma, não é só uma questão de dívida, é uma questão de aprendizado. Como é que você vai superar a doença se o seu sistema imunológico não tem capacidade para superar essa doença? Mas para o seu sistema imunológico ter a capacidade de superar a doença, ele tem que estar fortalecido. Para ele estar fortalecido, ele tem que ter já passado por várias situações, outras. Tanto é que a criança ela vai formando o seu sistema imunológico. Assim também tudo na vida. Se você tem a serenidade, a compreensão, que aquilo é apenas uma oportunidade que Deus está te dando de você evoluir através do amor, através do perdão, através da aceitação, você transcende aquela situação e você não precisa mais passar por ela. Nós vamos passar pela mesma situação até aprender a amar, perdoar, abençoar aquela situação. Senão a gente vai ter que vivenciá-la. Porque a superação não é você lutar e vencer. A superação é você se harmonizar e amar. Então quando você... Porque você não está diante de um outro ser, você está diante de Deus. Tudo é energia. Tudo é energia de Deus. Então quando você abençoa, você está agindo de forma evoluída. Quando você critica, condena, mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que você esteja certo dentro de uma ótica de bondade, você deixa de ser bom, deixa de amar, então você entra no mesmo nível dos espíritos do umbral. Os espíritos do umbral, eles vivem revoltadíssimos com a vida não pode ser dessa forma, a vida não pode ser desse jeito, está errado, é um absurdo, estão sempre revoltados. E perdem a oportunidade de exercitar com a vida. Existem provas, né, que você passa na televisão a cabo de pessoas que superam falta de água, falta de frio, calor, e vão para passar trilhas absurdas, que são coisas que são de superação. O Amir Klink, na minha época, que pegou um caiaque, foi até a África, quantas ondas, quantos tubarões, quantas baleias, quantas situações, quantos climas, tempestade ele passou para chegar à África. E ele dá palestras, ele dava palestras, não sei por quê. Então, nós temos que ter o entendimento que as situações adversas, elas não são um karma negativo. É apenas uma oportunidade de você aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar. Domesticar o leão, né? É você conseguir agir de tal forma que não cause danos. É como um louco que está esvarecido, está agressivo, e você tem que imobilizar aquela pessoa sem machucar aquela pessoa, sem deixar que aquela pessoa se machuque.
Essa é a vida. Então você tem que ver nas suas atitudes, nos seus pensamentos, que você está diante de Deus, das provas de Deus. Você está diante de oportunidades que Deus está te dando para evoluir. Dependendo da sua atitude ali, você dá um salto enorme na sua evolução. Se a tua atitude for inferiorizada, você se mantém naquela evolução ou evolui muito pouco. Então, vocês têm que olhar as situações da vida não como um castigo. É um karma? É. Mas se eu aprender a lidar direitinho com esse karma, voltando ao problema de matemática, se eu me revoltar contra aquele problema, eu rasgo a folha e jogo a folha fora, queimo, eu resolvi o problema. Eu me revoltar contra o professor que mandou aquele problema, não. Eu tenho que estudar. A vida é para ser estudada, é para ser aprendida, apreender. Aquilo vai formando a sua bagagem espiritual. Você é o somatório de tudo que você vê, de tudo que você ouve, de tudo que você vivencia. Por isso, vocês estando aqui hoje, as suas atitudes serão melhores. Só que isso são 1 hora em 7 dias. Então, nós estamos exercitando como a pessoa que faz musculação na academia, que fortalece o seu músculo. Aqui a gente está fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, o nosso sistema imunológico. Por que o sistema imunológico? Porque o nosso sistema imunológico é um reflexo do nosso estado mental. Também, se você também não tiver uma boa alimentação, se você não tiver dormir adequadamente, enfim, tudo isso influencia uma atividade física. Então nós temos que ter o entendimento que esses aparentes obstáculos que a vida nos coloca não são para que nós rasguemos e joguemos fora e queimemos. Nós estamos aqui para aprender a lidar. E quanto maior o louco que a gente tem que lidar, aquela pessoa que não tem consciência de nada, não tem educação, rouba, mata, não sei o quê, quanto melhor a nossa evolução, mais fácil a gente vai conseguir lidar com essas criaturas. Às vezes não. Às vezes a gente não está preparado para isso. E nem deve meter a mão onde você não pode alcançar. O que nós temos que entender que não é... As coisas são de Deus. As pessoas são de Deus. Os acontecimentos são de Deus. Por mais aparentemente diferenciado de certo, errado, feio, bonito, alto ou baixo, não me interessa. É o quanto de amor eu vou conseguir gerar diante de toda ou qualquer situação que a vida nos apresentar. O quanto de perdão eu vou conseguir gerar. O quanto de aceitação. Como é que eu vou lidar ao ponto de conseguir amar aquele que dá um tapa na minha face, aquele que rouba a minha roupa. Jesus falou, quando te pedirem uma camisa, dê o casaco. Quando te pedirem uma coisa, dê outra. Quando te derem um tapa na face, dê outra. Ele não falou brincando. Ele não falou porque isso você vai ser bonzinho e você vai para o céu. Não, porque isso é o mais inteligente a ser feito. Porque é a oportunidade que Deus está te testando ali para você avançar na sua evolução. E parar de sofrer. Essas oportunidades